Irmãos, abra sua Bíblia lá no livro de Marcos. Nós vamos falar aqui, dar um título para essa mensagem, né? Que é Tirai a Pedra. Tirai a Pedra. Marcos capítulo 16. Vamos ver aqui primeiramente do versículo 1 até o 8. Marcos 16, versículo 1 a 8, diz assim: E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: Não vos assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Amém? Amém. Essa é a primeira parte. Vamos aqui discorrer sobre alguns aspectos, né? Você percebe aqui que elas iam fazer algo que é comum, né? E ungir um morto, tá ok? Com ervas. Mas elas estavam aqui preocupadas, no versículo 3, a respeito da pedra. E era uma pedra enorme, né? Os estudiosos falam que ela pesava em torno de 5 a 6 toneladas, né? Peso demais, né? E no versículo 4 fala que quando elas olharam, viram que a pedra estava removida, né? E foi um poder sobrenatural, com certeza, né? Aí, trazendo para a mensagem de hoje, que é Tirai a Pedra, você percebe que Jesus, né? Vamos fazer uma menção aqui sobre a questão do ministério de Cristo. Jesus, enquanto esteve aqui na terra, cumprindo a missão, o propósito dele, que Deus designou, né? O Pai designou, ele foi obediente a Deus, né? Entendeu o Pai, né? Entendeu assim, de reverência, de tudo que você pode imaginar, de reconhecimento, né? A dependência de Deus Pai, e totalmente submisso. Cumpriu todos os propósitos que Deus tinha a respeito dele aqui na terra, para ser Senhor e Salvador de toda a humanidade, ok? E Jesus, então, enquanto o Filho do Homem, por onde passou, ele foi afrontado, né? Ele foi escarnecido, zombado, né? Difamado, ok? Tudo que alguém podia passar, de trazer revolta, de trazer rancor, sentimento de vingança, ódio, né? Um ser humano podia se passar, sentir, ele passou e não pecou, não se deixou levar pelas circunstâncias, tá ok? E embora ele sendo filho de Deus, como filho do homem, ele fez por representar o próprio Deus na terra, cumprindo o chamado que ele tinha, né? E toda a manifestação que ele fez aqui na terra, coerente, né?
em cumplicidade com Deus, em obediência, em submissão, e não se deixando levar pelos os males que o inimigo queria transportar para o coração dele, isso fez com que no reino espiritual não houvesse nenhum empecilho, nenhuma barreira, nenhum impedimento para que se cumprisse o propósito maior, que era a ressurreição de Cristo. E quando as Marias, né, foram lá, elas tiveram realmente a manifestação do poder sobrenatural, que era uma pedra enorme sendo removida. Mas eu quero que você entenda que, por analogia, trazendo para o plano espiritual, toda a obra que Jesus cumpriu na terra, não se deixando contaminar, se perverter, se envolver com todas as situações que podiam causar qualquer mágoa, ressentimento, ódio, vingança, né, murmuração, não aconteceu na vida dele. Então, de uma forma sobrenatural, isso propiciou que aquela pedra não seria empecilho, né? Muito menos para as Marias, né? Para as meninas. Aí ele costuma chamar as meninas aqui, né? Então, meus queridos, essa manifestação sobrenatural, ela acontece também na nossa vida quando você tem situações de pedra no seu caminho, situações que nos envolvem, que podem trazer transtornos, situações de enfraquecimento ou afastamento de Deus. E quando você se propõe a estar buscando submissão a Deus, obediência a Deus, não cedendo espaço para a vingança, para o ódio, para a falta de perdão, você vai estar manifestando em Deus pedras naturais que você tem que remover. Ele não vai remover. Entende? E mesmo que seja algo assim tenebroso, algo assim, um problema, você fala, não, isso não tem solução, isso é impossível, não é? Se você andar como Jesus andou, o poder de Deus vai estar na sua mão, na sua vida, e nenhum mal vai prevalecer na sua vida. Amém. Tenha certeza, tenha convicção plena do agir e mover de Deus. Amém? Amém. Então, ela aqui estava no versículo 3, temerosas, né? Quem removerá a pedra? Então houve lá uma situação de uma necessidade na força do braço, né? Ela está pensando, será que quem vai usar da força? E muitas vezes a gente pensa nisso, né? Você quer resolver as situações e está com problema, com pedras no seu caminho, digamos, e você fica preocupado, né? Na força do braço, como que eu vou resolver isso? Como que eu vou tirar? Como que eu vou remover isso? E você não consegue, porque é Deus que te capacita. Amém? Por isso que é bom entender total dependência de Deus, como Jesus esteve, total dependência do Pai. Total dependência do Pai. Não se vangloriou, né? Não chamou para si a importância, né? Como muitas vezes as pessoas querem. E isso fez com que no poder sobrenatural a pedra já não existia lá, não estava mais, né? Conosco a mesma coisa, meus queridos. Só que nas situações normais, naturais, Deus espera que você tire a pedra para que o milagre aconteça, para que o sobrenatural aconteça. E Ele nos dá capacidade para isso. É necessário que você entenda, né? Ele nos dá capacidade para isso. Agora vamos ver aqui adiante, no versículo 9 até o 17. Versículo 9 diz assim, ó: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana,
no domingo, né, que é o primeiro dia da semana, não é segunda não, tá? E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Ok? Então, depois do evento lá das 3 Marias, veio a Maria Madalena e Jesus se apresentou também a ela. Ok? Versículo 10 diz assim: e partindo ela, anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Aqui, a primeira pedra, a incredulidade, né? Tá? Jesus não havia pregado, anunciado que ele haveria de morrer e ressuscitar no terceiro dia, queria aparecer a eles, né? Em um pouco de tempo vocês viverão, né? Mas ainda depois, vou estar com você. Foi os 50 dias que depois ainda ficou ainda lá, antes de subir para o Pai. Ok? E aqui então você percebe que aqueles íntimos de Jesus, né, próximos de Jesus, tá, eles não creram. Então isso é um tipo de pedra que é você que tem que remover. A dúvida, a incredulidade, a dureza de coração. Então, se você tem isso, você fala assim: eu decido remover essa pedra, porque o Senhor me dá força para isso. Aí você toma posição, se apresenta diante de Deus, tá ok? E se for muito intenso isso, né, a ponto daquela pedra de 6 toneladas quase, se for muito intenso, Deus olha para você no sentido da sua posição, da sua escolha, da sua decisão, e Ele acrescenta sobrenatural, e essa pedra é removida. Amém. De uma maneira que você fala: só Deus pode fazer. Amém? Só Deus pode fazer. Importante isso. Aí continua assim, versículo 11, versículo 12, né? E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. São os 2 discípulos no caminho de Emaús, né? Nós conhecemos essa passagem. E Jesus se apresentou a eles, tá ok? O versículo 13 diz assim: e indo estes anunciaram aos outros, mas nem ainda eles creram. Então você percebe que a incredulidade era grande, né? Maria Madalena falou e eles não creram. Aí veio o outro e falou assim: duplo testemunho, né? Talvez 3, né? Que aquelas 3 Marias já tinham falado, com certeza, ok? Aí você percebe o tamanho dessa pedra, né? Então muitos crentes, muitos cristãos, meus queridos, ficam com isso no caminho, com essas pedras, e vai se avolumando, vai criando força, obstáculo para você exercer fé, para você estar buscando obediência, disciplina, buscando submissão a Deus, né? Praticando a palavra de Deus, glorificando a Deus, perdoando, realizando a obra de Deus, que poderiam ser pedras. Então, na medida que você vai se incrustando, né? Sabe, essas pedras incrustadas que até tem que ser muitas bananas de dinamite, vamos dizer assim, né? Para explodir, né? Tem muitos cristãos assim, né? Com situações de pedras incrustadas, difícil de ser removida, né? E aí Deus espera que você se posicione para que esses males, né? Esse mal seja dissipado. Não podemos aqui, a incredulidade é o ponto-chave aqui dessa questão, ok? Mas a incredulidade é uma consequência de algo,
né? Ou podemos inverter, né? O efeito da incredulidade, ou a consequência, talvez é a sua postura, a sua forma de viver, né? Os seus questionamentos, suas murmurações, entende? Ela fomenta a incredulidade, ela dá vazão, ela vai regando a incredulidade. Então podemos aqui estender a questão da questão de não creram numa questão de consequência de uma somatória de situações que você se deixou envolver, entende? Vai gerando isso, ok? Aí você percebe então que quando nós estamos caminhando com Jesus e você recebe a palavra, crê no Senhor Jesus e se enche dele, né? Você glorifica a Deus, gratidão a Deus, louvor, adoração, buscando cada vez mais aprimoramento na comunhão com Deus, você vai causando situações de proteção, né? Ok? Você vai ficando de uma forma assim, blindado, vamos dizer assim, né? Blindado. Você já viu o carro blindado? Tem coisa que não fura, né? Só se for uma bazuca lá, será, né? Aí, o crente blindado, ele não fica exposto, meu querido, de forma nenhuma, tá ok? Aí eu vou citar aqui uma passagem, não precisa ir lá, mas se você quiser anotar para depois você ver, lá em João 20, tem a passagem, lá em João 20, 24 a 31, tem a passagem de Tomé. Tomé esteve ausente, né? E quando os discípulos falaram de Jesus, que ele havia ressuscitado, Tomé virou lá, em João fala isso. Tomé virou e falou assim: não, se eu não vi ele e tocar nas marcas da mão, do prego, né? Nos pés, das mãos, eu não creio. Não creio. Olha o tamanho da pedra na vida de Tomé. Olha o tamanho. Tem muitos que são assim, né? Eu quero ver para crer. Você não vai crer assim? Será que não acontece com a gente? Muitas vezes. Tomara que seja cada vez menos. Mas eu duvido que não tem ninguém que tenha um problema desse, né? Ok? Um grau menos ou mais intenso, mas tem. Se eu disser que não tem, eu estou pecando. Não é? Ok? Mas todos têm esse problema. Uns menos, né? Outros. Então, pode ser que na minha perna é pequenininha, né? Eu vou lá e saio, tiro, fácil, não é? Pode ser que na sua vida essa pedra é imensa, é impossível de ser removida na força do braço, não é? Ou no auxílio humano, qualquer que seja, entende? Aí então Deus espera que você reconheça, se posicione diante dele, se propõe a deixar de viver dessa mania de ver para crer. É uma das coisas que mais atrapalha o exercício da fé de um cristão, né? E isso vem com tradição muitas vezes da religiosidade, que você quer tocar, né? A fé nossa é invisível em um Deus que é visível, né? Que existe, que é real, né? Eu digo assim porque Deus é visível, é possível que você veja Deus, né? Nós conhecemos Deus do invisível, tá ok? Mas quem é vivo sempre aparece. Tem um ditado, né? É verdade, não é? De vez em quando você encontra alguém na rua: oh, quanto tempo que eu não te vejo, 10 anos atrás, mas ele apareceu. Não é? Entende? Isso é para você fixar, né? Ok? Aí, meus queridos, essa questão de que a pessoa vive dessa forma e cada vez mais vai juntando, vai acrescentando, essa pedra fica de um tamanho que é intransponível. E muitos se afastam do caminho do Senhor.
muitos abandonam a fé. E por tradição, que muitos vieram lá, você tem que ficar diante de um negócio lá, no bom sentido, né? Uma imagem, tocar, né? Pedir a bênção e tudo mais, não é? Você vem de longe, meu querido, vem de longe. Tem que pegar um negócio na mão lá com bolinha, né? Tocar, né? Entendeu? Você tem que fazer alguma coisa, um ritual palpável, visível, né? E isso vai recrudescendo. E quando você vem para o Evangelho, o inimigo quer insistir para que você viva a sua fé no sentido de tocar, né? De ter algo assim palpável, entende? E aí você não percebe que dentro de você está enraizado o espírito de, entre aspas, Tomé, né? Está cheio de Tomé na praça aí. Entende? Está cheio de Tomé na praça. Então, aí, se a pessoa se posicionar diante de Deus, reconhecer, pedir perdão, né? E aí começar a se afastar disso e começar a declarar: Senhor, eu vivo pelo que eu creio, não pelo que eu vejo, né? Ou eu quero viver pelo que eu creio, não pelo que eu vejo. Então a sua vida vai sendo pautada, né, em crer para ver. Essa é a tônica. Amém? Crer para ver. Então, esse de Tomé aqui é uma das coisas da pedra, né? Que, tá ok? E aí Deus vem e manifesta o poder sobrenatural e arranca isso da sua vida. Amém? Amém. Porque isso pode impedir a sua trajetória. Aliás, isso impede a sua trajetória, seu crescimento espiritual. Tá ok? E aí então nós vamos para outras situações, né? Lá em João capítulo 11, vamos lá em João capítulo 11. Desculpa, irmãos, vamos antes em outra passagem, tá? Eu pulei uma etapa aqui. Vamos antes da questão, não da questão de pedras, tá? Quero antes desse texto, vamos ver algumas referências aqui, ó. Quando a pessoa ela é pedra de tropeço sobre as pessoas, é uma questão também que manifesta no meio evangélico, que as pessoas não percebem que ela está atrapalhando o desenvolvimento da fé de outra pessoa, ela não está contribuindo para o desenvolvimento espiritual dessa pessoa, e ela se torna uma pedra de tropeço para que essa pessoa cresça. Muitos se desviam do caminho do Senhor por causa de pessoas assim, lamentavelmente, em vez de somar e acrescentar, né, ela causa um desserviço no reino. Então, eu quero que você vá comigo lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 10. Então tem gente que tem esse tipo de prática que é uma pedra enorme, intransponível, e ela tem que pedir para o Espírito Santo trazer realmente, né, o reconhecimento, clarear a mente, para que ela se posicione e peça para Deus perdoar e ajudá-la a deixar de ser pedra de tropeço na vida de alguém, tá ok? E é o tipo de pedra que você remove, né? E a postura de Deus exige que você removamos a pedra, é porque na nossa capacidade nós temos, Ele nos dá capacidade para isso, ok? Mas eu volto a dizer, se ela for tamanha que você fala de Deus, Senhor, está muito recrudescido isso, né? Mas eu me posiciono e a capacidade vem de Deus sobre a sua vida. O milagre acontece. Amém? Aqui então, 1 Coríntios 10, versículo 32, diz assim, ó: portai-vos
de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Ele fala assim, todos os povos, o ímpio e a igreja, né? Então tem pessoas que ela está na igreja, ela às vezes muito tempo na igreja, e aí fora ela conversa com o ímpio e ela dá um péssimo testemunho, ela escandaliza, né? Com atitudes, né? Às vezes com palavras, com gestos, e ela prejudica as pessoas de vir para a igreja e atrapalha aqueles que estão na igreja, que acaba se enfraquecendo. Entende? As pessoas que falam, estão na igreja, mas fala contra a igreja, contra o irmão, e outro vira e fala, mas o que eu vou fazer na sua igreja? Pensa, né? Talvez, até fala talvez, né? O que eu vou fazer lá? Se não é bom para você, se tem tudo isso aí, né? Escandaliza. Então não está se portando bem. Isso é uma advertência. Isso é uma exortação para mim e para você. Amém? Amém? Lá em Romanos, volta aí, agora Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Tem outra evidência aqui sobre a questão de tropeço. Romanos 14, versículo 13. Romanos 14, versículo 13 diz assim: assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Tá? É uma das coisas que existe muito no meio cristão, é o juízo temerário, é o juízo precipitado, sem elementos, sem causa, sabe? Que vira fofoca, né? Entende? Isso é horrível, tá? Isso tem muito, e é um tipo de pedra que você tem que remover. Você tem que chamar a atenção para si, se colocar dentro de Deus, como se estivesse dentro do Espírito, olhar para você e dizer: Senhor, eu estou assim, eu tenho sido assim, eu tenho tomado atitude que desfavorece o reino, não é? Estou sendo prejudicado e estou prejudicando pessoas lá no meu serviço, da minha casa, da minha família, né? E é danoso isso. Isso é danoso, isso traz transtorno, tá? Agora vamos lá para João capítulo 17. João capítulo 17. João 17, versículo 1. Versículo 1 até o 4. João 17, 1 ao 4 diz assim: e Jesus falou essas coisas, e levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe disse. A vida eterna é esta: que conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse.
manifestei o teu nome aos homens, que no mundo me deste. Eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Amém? Então aqui Jesus, indo já para a glória, né, está agradecendo ao Pai pela obra consumada, por tudo que ele tinha realizado na terra, agregando realmente, né, a força em torno dele, do Pai, né, a obra consumada, completada, e com a igreja, com o povo de Deus. Tá ok? Isso aqui é para você entender o propósito de sincronismo, né, de estar em harmonia com o reino de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e a igreja. Tá ok? E a capacidade que provém dele pela obra consumada. Tá ok? Então, quando você está agregado nessa verdade, em unidade com Cristo, em harmonia com Cristo, tá ok? Você jamais vai se tornar pedra de tropeço. É impossível que aconteça isso. Tá ok? Não haverá espaço. E quando ela acontecer, se você se voltar para Deus, né, em relação à palavra e obediência, você se coloca diante de Deus, né, e volta a agregar, né, no reino, com força que Deus ele destina aos seus. Ok? A capacidade que Deus destina aos seus. Amém? Amém. Agora vai comigo lá em João. Agora sim, João capítulo 11. E está aqui a passagem do milagre, né, da ressurreição de Lázaro, né? A pastora Lívia pregou a semana passada e fez citação a respeito da pedra, né? E eu creio que seja a testificação de Deus, né? Porque Deus tinha me dado essa pregação há um mês atrás, e ela trouxe uma menção sobre essa mensagem para a manifestação de cura, não é? Então João 11, do versículo 39 ao 41, vamos ver, né? O contexto aqui então é a ressurreição de Lázaro. Nós vamos nos atermos aqui a uma parte que está corroborando com a mensagem de hoje, nesse momento. Então, João 11, versículo 39, ele diz assim: disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Olha uma pedra aqui, né? Uma pedra sobre Marta, né? Entende? Uma dúvida, né? Mas... E aí você percebe várias vezes, né? Marta, Maria falou: Jesus, né? Se o senhor estivesse aqui, meu irmão teria morrido. E é fato, né? E Jesus, quando chegava, ele era a ressurreição, ele era um milagre, né? Ok? E aí então você percebe aqui, né, no versículo 39, Jesus fala: tirai a pedra. E aí trazendo, né, um paralelo aqui sobre a questão de pedras que nós estamos falando hoje, que Jesus fala assim: tira a pedra. Entende? Depende, é possível. É possível. Se fosse uma pedra de 6 toneladas, deveria ter um guindaste, né? Ou dinamitar, né? Entende? Mas quando Deus quer se manifestar na sua vida como um milagre, e aí você tem pedra no caminho que cheira mal de tanto tempo que está, né? Entende? E aí você alimenta a dúvida, a incredulidade, dizendo que não tem jeito, não tem solução, né? Mas Senhor, não é possível, tudo é possível que crê. Amém? Tudo é possível a quem crê, e tudo é tudo. Amém? E aí, continuando, versículo 40, disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Quando
Quantas vezes Deus tem falado para mim e para você? Se você crer, você vai ver a glória minha na sua vida. Quantas vezes o Espírito de Deus tem falado no seu coração? Se creres, você vai ver a glória de Deus. Amém? E você crendo assim, não tem espaço para dúvida, para incredulidade, para murmuração, questionamento. Quantos questionamentos tem no coração de cristãos? Será? Interrogação de monte, né? Acho que não tem mais jeito, não está perdido. Não pode ter que riscar no dicionário essas coisas. Não tem solução. Está vendo aí, ó? Piorou. Agora tem mais chão, não tem mais luz no fim do túnel, né? Não tem, no fim do túnel não tem luz, né? É em Jesus que tem a luz. Amém? Amém. Né? Sem querer a pessoa fala uma verdade, né? Não tem chão, não tem mesmo, porque o chão é só Deus, né? Amém? Amém. Então Jesus vai falar, ó, Deus, ele chama a atenção de Marta, né? E quantas vezes ele tem nos dito? Quantas vezes? E isso que cheira mal, né? Não é o defunto, lamentavelmente, né? Versículo 41 diz assim: tiraram pois a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Olha a convicção que ele tinha já, né? Versículo 42: eu pensei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que estava ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Olha aí, olha aí. Então a evidência, né? A convicção que Jesus tinha, né? De Deus milagreiro, vamos dizer assim, né? Um poder de sinais milagrosos. Milagreiro é o nosso palavreado, né? Você percebe aqui a manifestação de Jesus sincronizado, né? Quando você também abraça a causa de Deus e fala publicamente: eu creio em Jesus. Amém. Eu creio em milagres. Amém? Eu creio no poder de Deus, do impossível, Deus que tem poder sobre todas as coisas. Amém? Você vai tendo a sua fé aguçada, entende? E vai tirando pedra do caminho. Entende? Tem pessoas muito acuadas, tem crente muito acuado, temeroso, e o diabo quer fazer você cada vez mais cercado, preso, para você não abrir a boca e glorificar o nome de Deus, né? Explodir a sua fé, né? Dilatar, né? Extrapolar, no bom sentido, no que é bom, né? Ok? Então Deus espera isso, meus queridos, tá? E nós temos a capacidade que Deus nos dá, entende? Nós temos a capacidade que Deus nos dá, entende? E aí o versículo seguinte diz assim, versículo 43: e tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Amém? Aí Lázaro veio para fora. Amém? E aí o milagre aconteceu. O milagre aconteceu. Mas foi tirada a pedra, né? Foi tirada a pedra. E foi na força do braço. Entende? Então nessa situação, para mim e para você, muitas situações você consegue tirar com a sua atitude, com o seu posicionamento diante de Deus. Situações de pedras, né? Que é murmuração, desobediência, insubmissão, raiva, ódio, falta de perdão. São pedras, né? Medo, angústia, ansiedade. Entende? E Deus fala: tire a pedra, porque você tem capacidade em Deus para que essa pedra seja tirada. Se posicione.
Mas se ela for tamanha, Deus sabe disso e fala, deixa comigo. Aí, agora eu entro. Amém? Eu sempre digo assim para as pessoas, o poder de Deus é sobrenatural. Entende? Então, como é sobrenatural, no natural, Deus espera que eu e você tomemos atitudes capazes de resolver problema. Pedras capazes de ser removidas por nós. Amém? Mas sempre no poder dele. Tá? Quem que ele capacita para toda boa obra? Mas no sobrenatural é que ele vem e fala assim, ó, meu filho, agora é comigo. Você se esforçou, você se posicionou, você se esperneou, você perdeu o sono, você se desdobrou, mas você buscou alinhamento comigo, você se posicionou na minha presença, em arrependimento, em perdão, não é? E agora eu entro com a minha provisão. Amém? É assim o poder de Deus, meus queridos. É assim o poder de Deus. Aleluia. Amém? E que você receba nessa manhã essa verdade e venha por revelação, né? Na minha vida e na sua vida. Amém? E no contexto da ressurreição também nessa passagem, eu não vou lá para entrar nos detalhes, mas você conhece essa passagem da ressurreição de Lázaro, nesse capítulo 11 de João. Você percebe então, como eu já citei, Marta e Maria, em situações diferentes, que ela corre lá para Jesus e fala, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, né? Entende? E é fato, tá? Porque Jesus ainda não havia sido glorificado e ele é limitado ao tempo e ao espaço, ok? Então ele estava lá a 3 quilômetros da aldeia, né? Ok? Ele podia dar uma ordem, ele tinha poder para isso, podia, né? Falar, eu não estou lá, mas eu vou dar uma ordem. Ele pode ter poder para isso, tá? Mas a presença dele era um milagre da ressurreição. Então Marta e Maria estava certa, entende? Mas Jesus era limitado ao tempo e ao espaço. Ele estava na Galileia, não podia estar em Cafarnaum, né? Não podia estar, ele era limitado, tá ok? Agora, trazendo para os dias de hoje, para você perceber e valorizar a grandeza do que é favorável para nós hoje. Presta atenção. Hoje, Jesus glorificado, ressurreto, Ele está em todo lugar, em todo momento, em toda situação. Amém? Então você não pode mais usar esse termo, né? Se o Senhor estivesse aqui, né, não aconteceria isso. Não, Deus está aqui. Deus está presente na sua vida diariamente. Ele mesmo declarou: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, esse consumação do século não é o século 21 vai terminar, aí então no 22 ele não vai estar presente. Não, é do século é a vida secular, essa vida terrena. Então, enquanto estivermos aqui, Ele se fará presente. Amém. Todos os dias na nossa vida. Amém? Então você ora dizendo: o Senhor está aqui. Amém? Amém? E a bênção do Senhor está com o Senhor. Quando o Senhor vai, a bênção acontece. Quando o Senhor está, a bênção acontece. Amém. Porque Ele é o próprio milagre. Não é? Jesus na nossa vida é o próprio milagre, meu querido. Amém. Não é? E Ele foi declarado Deus Emanuel, significa Deus conosco. Comunhão. Então não é porque a Rita é mais garada, né? Deus, não faz acepção de pessoas. Todos nós em comunhão temos a presença de Deus, de Jesus Cristo ressurreto. Amém? E esse é um dia muito mais especial, que é a ceia. Ceia é constituída como comunhão, né? O sacramento máximo da igreja, além do batismo nas águas.
ok? Que foi estabelecido na igreja. E você tem dúvida que Deus está aqui? Não. Tomara que não. Não. Nós cremos, Deus está aqui. Amém. Amém? Amém. Porque ele mesmo declarou que estaria conosco. Ele é Deus Emanuel. Não é? Então, meus queridos, toma posse da bênção do Senhor, porque Deus se faz presente. Amém? Tome posse. Vamos orar, vamos ficar em pé. Vamos orar sobre essa palavra. Vamos nos preparar também para a ceia do Senhor. E que você receba de Deus toda essa ministração. Que seu coração esteja sensível a Deus. Se possa diante de Deus sobre algumas situações dessas que nós conversamos aqui, sobre pedras que existem em nossos caminhos que têm que ser tiradas, né? Que você possa também clamar pelo socorro de Deus se for algo tenebroso, né? Vamos dizer assim, né? Ok? Senhor nosso Deus, Pai de infinita graça e misericórdia, Deus Santo, Deus digno de toda a honra, todo o louvor, toda a adoração. Nós oramos a Ti como igreja, como servos Teus, como família de Deus aqui reunida, te agradecendo pela Tua doce presença. Ó Pai, pela Tua fidelidade que vem de geração a geração, pelos Teus feitos, as Tuas maravilhas, Senhor, a Tua infinita graça, Teu amor infinito, Senhor. Tua misericórdia se renova sobre nós a cada manhã. Obrigado, Deus. Obrigado pela Tua justiça, pela Tua obra realizada em nossas vidas, Senhor. Obrigado por tantas vezes que o Senhor tem nos levantado e colocado de pé, a despeito de nossas falhas e imperfeições. Obrigado, Pai, pela Tua mão forte sobre nós que nos tem sustentado, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que nos traz revelação, entendimento, conhecimento, Pai, para que possamos praticar a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, para que sejamos limpos, purificados, Senhor, de toda sujeira, contaminação, toda influência desse mundo perverso, corrompido. Nós nos colocamos diante da Tua santa presença para sermos limpos, lavados, purificados, remidos pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário, em nome de Jesus. E tomamos posição para retirar pedras que existem em nós, que atrapalham a nossa comunhão contigo, que prejudica, ó Deus, a nossa comunhão contigo, que atrapalha, Senhor Deus, o nosso caminhar, Senhor, com algum mau testemunho, palavras que não contribuem para os outros, Pai, que prejudica, Pai, por situações que muitas vezes escandalizam a Tua obra. Pai, em nome de Jesus, perdoa-nos, ó Pai, por posicionamento, atitude, gestos, Senhor, que denegam o Teu Evangelho. Em nome de Jesus, Pai, nós também declaramos o Teu milagre na nossa vida, dada qualquer situação, Senhor Deus, de volume de pedras que são irremovíveis na força humana, na atitude nossa, mas que nosso posicionamento diante de Ti libera, Senhor, o poder sobrenatural para que o milagre do Senhor aconteça. Venha, Senhor, sobre nós agora toda a verdade segundo a Tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Nós recebemos o Teu perdão, Tua purificação, para sentarmos à mesa contigo, Senhor, pelo poder do sangue de Jesus Cristo derramado no Calvário, que levou sobre si todos os nossos pecados, dores, feridas e enfermidades, e pelas Suas pisaduras nós somos sarados. Tomamos posse segundo a Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém.